céu girava em torno da terra, diziam mestres com toda certeza. Mas Copérnico ousou perguntar: e se for a terra a girar? Era o velho paradigma de Ptolomeu, com círculos perfeitos no azul do céu. Mas Marte dançava fora da linha e o cálculo não mais se afinava. A anomalia virou tormenta, o paradigma já não aguenta. Nasce a crise, vem a mudança e o sol conquista a confiança. Quando o paradigma cai, outro se levanta, muda o horizonte, a ciência canta. De Aristóteles a Newton, de Darwin a Einstein, a revolução refaz o caminho outra vez. Quando o paradigma cai, outro se levanta, muda o horizonte, a ciência canta. De Aristóteles a Newton, de Darwin a Einstein, a revolução refaz o caminho outra vez. Newton dizia: tudo é previsível, força e massa, o mundo é visível. Mas a luz curvou na imensidão, Einstein trouxe a relatividade na mão. O espaço e o tempo se entrelaçaram, as velhas leis já não explicaram, mas que ajuste é outra visão, paradigma novo em construção. Paradigma cai, outro se levanta, muda o horizonte, a ciência canta. De Aristóteles a Newton, de Darwin a Einstein, a revolução refaz o caminho outra vez. Quando o paradigma cai, outro se levanta, muda o horizonte, a ciência canta. De Aristóteles a Newton, de Darwin a Einstein, a revolução refaz o caminho outra vez. Na biologia a Terra era jovem, espécies fixas, imutáveis nomes. Mas Darwin viu nas ilhas distantes que a vida muda a cada instante. Quando o paradigma cai, outro se levanta, muda o horizonte, a ciência canta. De Aristóteles a Newton, de Darwin a Einstein, a revolução refaz o caminho outra vez. Quando o paradigma cai, outro se levanta, muda o horizonte, a ciência canta. De Aristóteles a Newton, de Darwin a Einstein, a revolução refaz o caminho outra vez. Cunho nos lembrou, nada é eterno, saber é vivo, inquieto, moderno. Cada paradigma é farol de um tempo que guia o homem em seu pensamento. No começo a ciência buscava um lugar, um jeito comum de todos pensarem. Era a lente que guia o olhar, um paradigma a nos orientar. Kuhn nos contou em sua lição que a ciência não anda em linha, não. Há valores, teorias e métodos em par, e exemplos que ensinam o que é estudar. Na ciência normal seguimos a trilha, resolvendo enigmas na mesma cartilha. É cálculo, é regra, é repetição, até que surgem perguntas sem explicação. Paradigma é farol, é estrada, é guia, mostra o que vale e o que tem valia. Mas quando as anomalias batem à porta, o velho modelo já não dá mais conta. As anomalias começam a pesar, a crise se forma, difícil calar. É tempo de dúvida, chão a tremer, a revolução está pra nascer. O novo paradigma vem desafiar, muda perguntas, formas de olhar. Não é soma, é ruptura total, um salto profundo no saber universal. Paradigma é farol, é estrada, é guia, mostra o que vale e o que tem valia. Mas quando as anomalias batem à porta, o velho modelo já não dá mais conta. Aristóteles a Newton, de Newton a Einstein, cada revolução deixa rastros no caminho. Não é só avanço, é mudança de chão, é o cosmos refeito em outra canção.
paradigma é farol, a estrada é guia. Kuhn nos lembrou dessa travessia. Entre crise e rupturas a ciência caminha, refazendo o mundo a cada esquina. Kuhn sussurra ao ouvido, não é linear a ciência, a história difícil do mar. Paradigmas se erguem, depois vão cair. É o ritmo humano de descobrir. Era uma vez em uma cidade de estudiosos, um grupo de sábios que passava as noites olhando para o céu. Eles seguiam fielmente o paradigma do grande mestre Aristos, que ensinava que a Terra estava no centro de tudo. Esse paradigma era como uma bússola, dizia quais perguntas eram dignas de serem feitas e quais eram tolas. Quantos círculos perfeitos giram em torno da Terra? Essa era a questão aceita. E se a Terra se mover? Essa era considerada heresia. Durante séculos todos viveram na ciência normal, refinando cálculos, desenhando mapas cada vez mais detalhados e criando instrumentos para observar as estrelas. As soluções vinham sempre dentro da mesma lógica. O mundo girava em torno da Terra. A comunidade se orgulhava disso, e os jovens aprendizes eram formados para repetir e aperfeiçoar o mesmo modelo. Mas então começaram a surgir anomalias. Um jovem aprendiz chamado Nico percebeu que Marte, em certas noites, parecia andar para trás no céu. Os cálculos de Aristos já não davam conta desse fenômeno. Os sábios mais velhos tentavam ajustar o paradigma, criando círculos dentro de círculos, mas cada remendo gerava ainda mais confusão. Com o tempo, a confiança na velha visão enfraqueceu. A comunidade científica entrou em crise. Alguns acreditavam que era apenas questão de ajustar fórmulas, enquanto outros suspeitavam que havia algo mais profundo fora do lugar. Foi nesse cenário que Nico propôs uma ideia audaciosa. E se não for o céu que gira em torno de nós, mas nós que giramos em torno do Sol. Muitos resistiram, a proposta parecia absurda, pois exigia uma revolução científica, abandonar toda a estrutura teórica de Aristos para
adotar um novo paradigma, mas a nova visão explicava de forma simples e elegante as anomalias que antes pareciam insolúveis. Aos poucos, mais jovens passaram a seguir Nico, e o velho paradigma foi substituído. Com a mudança não foi apenas a astronomia que se transformou, mas todo o modo de pensar o cosmos, a posição do ser humano e até as bases filosóficas da ciência. O novo paradigma não se somou ao antigo, ele o substituiu, mudando para sempre o caminho da investigação. O céu girava em torno da terra, diziam mestres com toda certeza. Mas Copérnico ousou perguntar: e se for a terra girar? Era o velho paradigma de Ptolomeu, com círculos perfeitos no azul do céu. Mas Marte dançava fora da linha, e o cálculo não mais se afinava. A anomalia virou tormenta, o paradigma já não aguenta. Nasce a crise, vem a mudança, e o sol conquista a confiança. Dizia, tudo é previsível, força e massa, o mundo é visível. Mas a luz curvou na imensidão, Einstein trouxe a relatividade na mão. O espaço e o tempo se entrelaçaram, as velhas leis já não explicaram, mas que ajuste é outra visão. Paradigma novo em construção. Quando o paradigma cai, outro se levanta, muda o horizonte, a ciência canta. De Aristóteles a Newton, de Darwin a Einstein, a revolução refaz o caminho uma vez. Na biologia, a Terra era jovem, espécies fixas, imutáveis nomes. Mas Darwin viu nas ilhas distantes que a vida muda a cada instante. Outro se levanta, muda o horizonte, a ciência canta. De Aristóteles a Newton, de Darwin a Einstein, a revolução refaz o caminho outra vez. Quando o paradigma cai, outro se levanta, muda o horizonte, a ciência canta. De Aristóteles a Newton, de Darwin a Einstein, a revolução
paradigma é farol de um tempo que guia o homem em seu pensamento. No começo a ciência buscava um lugar, um jeito comum de todos pensarem. Era a lente que guia o olhar, um paradigma a nos orientar. Kuhn nos contou em sua lição que a ciência não anda em linha, não. Há valores, teorias e métodos em par, e exemplos que ensinam o que é estudar. Na ciência normal seguimos a trilha, resolvendo enigmas na mesma cartilha. É cálculo, é regra, é repetição, até que surgem perguntas sem explicação. Paradigma é farol, é estrada, é guia, mostra o que vale, o que tem valia. Mas quando as anomalias batem a porta, o velho modelo já não dá mais conta. Forma difícil calar. É tempo de dúvida, chão a tremer. A revolução está pra nascer. O novo paradigma vem desafiar, muda perguntas, formas de olhar. Não é soma, mas é ruptura total. Um salto profundo no saber universal. Paradigma é farol, é estrada, é guia, mostra o que vale, o que tem valia. Mas quando as anomalias batem a porta, o velho modelo já não dá mais conta. Aristóteles a Newton, de Newton a Einstein, cada revolução deixa rastros no caminho. Não é só avanço, é mudança de chão. É o cosmos refeito em outra canção. Paradigma é farol, é estrada, é guia. Kuhn nos lembrou dessa travessia entre crises e rupturas. A ciência caminha, refazendo o mundo a cada esquina. Com sussurro ao ouvido não é linear. A ciência é história difícil domar. Paradigmas se erguem, depois vão cair. É o ritmo humano de descobrir.
uma cidade de estudiosos, um grupo de sábios que passava as noites olhando para o céu. Eles seguiam fielmente o paradigma do grande mestre Aristos, que ensinava que a Terra estava no centro de tudo. Esse paradigma era como uma bússola. Dizia quais perguntas eram dignas de serem feitas e quais eram tolas. Quantos círculos perfeitos giram em torno da Terra? Essa era a questão aceita. E se a Terra se mover, essa era considerada heresia. Durante séculos, todos viveram na ciência normal, refinando cálculos, desenhando mapas cada vez mais detalhados e criando instrumentos para observar as estrelas. As soluções vinham sempre dentro da mesma lógica. O mundo girava em torno da Terra. A comunidade se orgulhava disso. E os jovens aprendizes eram formados para repetir e aperfeiçoar o mesmo modelo. Mas então começaram a surgir anomalias. Um jovem aprendiz chamado Nico percebeu que Marte, em certas noites, parecia andar para trás no céu. Os cálculos de Aristos já não davam conta desse fenômeno. Os sábios mais velhos tentavam ajustar o paradigma, criando círculos dentro de círculos, mas cada remendo gerava ainda mais confusão. Com o tempo, a confiança na velha visão enfraqueceu. A comunidade científica entrou em crise. Alguns acreditavam que era apenas questão de ajustar fórmulas, enquanto outros suspeitavam que havia algo mais profundo fora do lugar. Foi nesse cenário que Nico propôs uma ideia audaciosa. E se não for o céu que gira em torno de nós, mas nós que giramos em torno do Sol? Muitos resistiram. A proposta parecia absurda, pois exigia uma revolução científica, abandonar toda a estrutura teórica de Aristos para adotar um novo paradigma. Mas a nova visão explicava de forma simples e elegante as anomalias que antes pareciam insolúveis. Aos poucos, mais jovens passaram a seguir Nico, e o velho paradigma foi substituído. Com a mudança, não foi apenas a astronomia que se transformou, mas todo o modo de pensar o cosmos, a posição do ser humano e até as bases filosóficas da ciência. O novo paradigma não se somou ao antigo. Ele o substituiu, mudando para sempre o caminho da investigação.
O céu girava em torno da terra, diziam mestres com toda certeza. Mas Copérnico ousou perguntar: e se for a terra a girar? Era o velho paradigma de Ptolomeu, com círculos perfeitos no azul do céu. Mas Marte dançava fora da linha e o cálculo não mais se afinava. A anomalia virou tormenta, o paradigma já não aguenta. Nasce a crise, vem a mudança e o sol conquista a confiança. Quando o paradigma cai, outro se levanta, muda o horizonte, a ciência canta. De Aristóteles a Newton, de Darwin a Einstein, a revolução refaz o caminho outra vez. Newton dizia: tudo é previsível, força e massa, o mundo é visível. Mas a luz curvou na imensidão, Einstein trouxe a relatividade na mão. O espaço e o tempo se entrelaçaram, as velhas leis já não explicaram mais, que a justa é outra visão, paradigma novo em construção. Quando o paradigma cai, outro se levanta, muda o horizonte, a ciência canta. De Aristóteles a Newton, de Darwin a Einstein, a revolução refaz o caminho outra vez. Na biologia a Terra era jovem, espécies fixas, imutáveis nomes. Mas Darwin viu nas ilhas distantes que a vida muda a cada instante. Quando o paradigma cai, outro se levanta, muda o horizonte, a ciência canta. De Aristóteles a Newton, de Darwin a Einstein, a revolução refaz o caminho outra vez. Como nos lembrou, nada é eterno, saber é vivo, inquieto, moderno. Cada paradigma é farol de um tempo que guia o homem em seu pensamento. No começo a ciência buscava um lugar, um jeito comum de todos pensarem. Era a lente que guia o olhar, um paradigma a nos orientar. Kuhn nos contou em sua lição que a ciência não anda em linha não. Há valores, teorias e métodos impares, exemplos que ensinam o que é estudar. Na ciência normal seguimos a trilha, resolvendo enigmas na mesma cartilha. É cálculo, é regra, é repetição, até que surgem perguntas sem explicação. Paradigma é farol, é estrada, é guia, mostra o que vale, o que tem valia. Mas quando as anomalias batem a porta, o velho modelo já não dá mais conta.
as anomalias começam a pesar, a crise se forma, difícil calar. É tempo de dúvida, chão a tremer. A revolução está pra nascer. O novo paradigma vem desafiar. Muda perguntas, formas de olhar. Não é soma, é ruptura total. Um salto profundo no saber universal. Paradigma é farol, é estrada, é guia. Mostra o que vale e o que tem valia. Mas quando as anomalias batem a porta, o velho modelo já não dá mais conta. Aristóteles a Newton, de Newton a Einstein. Cada evolução deixa rastros no caminho. Não é só avanço, é mudança de chão. É o cosmos refeito em outra canção. Paradigma é farol, é estrada, é guia. Cão nos lembrou dessa travessia. Entre crise e rupturas a ciência caminha, refazendo o mundo a cada esquina. Com sussurra ao ouvido, não é linear. A ciência é história difícil domar. Paradigmas se erguem, depois vão cair. É o ritmo humano de descobrir. Uma vez, em uma cidade de estudiosos, um grupo de sábios que passava as noites olhando para o céu. Eles seguiam fielmente o paradigma do grande mestre Aristos, que ensinava que a Terra estava no centro de tudo. Esse paradigma era como uma bússola. Dizia quais perguntas eram dignas de serem feitas e quais eram tolas. Quantos círculos perfeitos giram em torno da Terra? Essa era a questão aceita. E se a Terra se mover? Essa era considerada heresia. Durante séculos todos viveram na ciência normal, refinando cálculos, desenhando mapas cada vez mais detalhados e criando instrumentos para observar as estrelas. As soluções vinham sempre dentro da mesma lógica. O mundo girava em torno da Terra. A comunidade se orgulhava disso. E os jovens aprendizes eram formados para repetir e aperfeiçoar o mesmo modelo. Mas então começaram a surgir anomalias. Um jovem aprendiz chamado Nico percebeu que Marte, em certas noites, parecia andar para trás no céu. Os cálculos de Aristos já não davam conta desse fenômeno. Os sábios mais velhos tentavam ajustar o paradigma, criando círculos dentro de círculos, mas cada remendo gerava ainda mais confusão. Com o tempo, a confiança na velha visão enfraqueceu. A comunidade científica entrou em crise. Alguns acreditavam que era apenas questão de ajustar fórmulas, enquanto outros suspeitavam que havia algo mais profundo fora do lugar. Foi nesse cenário que
mas nós que giramos em torno do sol. Muitos resistiram, a proposta parecia absurda, pois exigia uma revolução científica. Abandonar toda a estrutura teórica de Aristos para adotar um novo paradigma. Mas a nova visão explicava de forma simples e elegante as anomalias que antes pareciam insolúveis. Aos poucos, mais jovens passaram a seguir Nico, e o velho paradigma foi substituído. Com a mudança não foi apenas a astronomia que se transformou, mas todo o modo de pensar o cosmos, a posição do ser humano e até as bases filosóficas da ciência. O novo paradigma não se somou ao antigo, ele o substituiu, mudando para sempre o caminho da investigação.